Nesta aula prática, nós vamos mostrar alguns aspectos interessantes da diagênese e da porosidade de rochas carbonáticas. Essa primeira amostra não é uma rocha carbonática, mas sim um arenito híbrido, com partículas carbonáticas e grãos siliciclásticos. A cimentação, no entanto, é totalmente carbonática, por franjas de calcita magnesiano. Nós vemos nessa imagem bioclastos de algas vermelhas com a sua textura celular característica, cobertos por finas franjas de calcita magnesiano. Os poros estão impregnados por resina azul. Nessa outra imagem, nós temos um foraminífero bentônico com franjas de calcita magnesiano. Esse aspecto pontiagudo dos cristais de calcita magnesiana, também conhecido por dentes de cão, é bastante característico. Ele está preenchido por calcita finamente cristalina. Onde nós temos mais bioclastos, não só de algas vermelhas, como também de moluscos e outros organismos, nós temos uma cimentação mais abundante de calcita magnesiana, formando inclusive manchas que preenchem então a porosidade localmente nesse arenito híbrido. Agora nós temos um calcarinito, constituído por intraclastos. Nós vemos diversos intraclastos aqui, com diversas partículas, bioclastos, peloides e outras partículas no seu interior. Oncolitos, concêntricos e peloides. E alguns bioclastos também micritizados, cimentados por calcita em mosaico. Olhando-se em detalhe, dá para se perceber o fantasma de franjas fibrosas recristalizadas, que foram o primeiro cimento precipitado nesse calcarenito. Calcita em mosaico preencheu os poros depois da recristalização. Nós vemos bioclastos e intraclastos, e nós vemos dolomita localmente substituindo essas partículas, e finas franjas recristalizadas, fibrosas, provavelmente aragonita originalmente, cobrindo as partículas antes do preenchimento dos poros pelo mosaico de calcita espática. Algumas partículas mostram porosidade intrapartícula pela dissolução tardia dos aloquímicos, particularmente de bioclastos dentro dos intraclastos. O cimento da rocha, então, é essencialmente constituído por calcita em mosaico, precipitada num ambiente meteórico freático. Esse outro calcarinito é constituído essencialmente por pelóides, mas também intraclastos e bioclastos micritizados, como o bioclasto micritizado de equinoderma aqui do centro. Nós temos intensa micritização das partículas, dando esse aspecto turvo, que dificulta muitas vezes o seu reconhecimento. Nós vemos nessa imagem um bioclasto de gastrópode que foi micritizado e dissolvido, com um preenchimento parcial por pelóides e depois totalmente cimentado. Nessa imagem nós temos bioclasto de equinoides, com uma cobertura superficial, olítica, e olitos micritizados. Os bioclastos de equinoides, como no caso desse espinho de equinoide, foram bastante micritizados. Em alguns lugares é possível se ver claramente franjas fibrosas que cobriam as partículas após a sua micritização e antes do preenchimento dos poros por um mosaico de cristais de calcita. Nós vemos aqui um detalhe dessas franjas fibrosas que estão parcialmente então recristalizadas ou localmente também dissolvidas antes da cimentação dos poros por um mosaico de espátula. Esse mosaico preencheu os poros interpartícula e também poros móldicos e vulgulares deixados pela dissolução intensa observada localmente. Nesse outro calcarinito, nós temos bioclastos de crinoides, de briozoários e de alguns trilobitas com intensa cimentação
por crescimentos sintaxiais de calcita em torno dos bioclastos de crinóide. Nessa imagem nós temos um bioclasto de briozoário, sua constituição como casinhas característica, e os bioclastos de crinóides com formas variadas, todos eles com uma micritização muito leve na sua superfície, no seu interior, e com enormes cristais sintaxiais, crescimentos sintaxiais, formados ao seu redor. A cimentação por calcita nessa rocha e os bioclastos de crinóides mostram essas maclas polissintéticas indicativas de estresse durante o soterramento posterior. Mas a rocha praticamente não tem compactação, porque foi cimentada antes de qualquer compactação. Nós temos localmente bioclastos de trilobita, como esse aqui, e nós vemos aqui a macla polissintética do cimento de calcita sintaxial. O crescimento é bem visível, os crescimentos são bem diferenciados dos bioclastos de crinóides, porque houve uma micritização leve, mais marcante na superfície desses bioclastos. Os bioclastos de briozoários estão parcialmente cristalizados e preenchidos por calcita em mosaico. Essa outra rocha é um calcirrudito com bioclastos de bivalves fortemente recristalizados. A estrutura interna desses bioclastos está apenas localmente visível ainda devido à intensa recristalização. Entretanto, nós temos também bastante cimentação por calcita blocosa, em formato de cristais mais ou menos euédricos, preenchendo parte da porosidade interpartícula. A calcita blocosa também preencheu parte da porosidade intrapartícula gerada pela dissolução dos bioclastos de bivalves. Localmente se observa também alguma silicificação a calcedônia e a quartzo dos bioclastos de bivalves. Esse outro calcarinito mostra intensa cimentação por calcedônia. A cimentação, nesse caso, é totalmente anterior à compactação. Nós vemos que os bioclastos de bivalves foram parcialmente dissolvidos e intensamente recristalizados. Essa dissolução ocorreu depois da cimentação por franjas de calcedônia e quartzo drusiforme localmente, preenchendo o resto dos poros interpartícula. As franjas de calcedônia circundaram os bioclastos antes de sua recristalização e dissolução, e o quartzo preencheu então o espaço poroso remanescente após a cimentação por calcedônia. Parte dos poros remanescentes após a precipitação de calcedônia foi preenchido por um carbonato com extinção fortemente ondulante, que na verdade é dolomita em cela, precipitada durante o soterramento. Essa outra rocha é um dolo espatito, no qual a textura e composição original não é mais reconhecível. Interpreta-se que o material original devia ser algo micrítico, devido ao aspecto muito turvo, sujo, da dolomita que o substituiu. Nessa rocha nós temos também grandes poros vulgulares, preenchidos por dolomita em cela e por calcita poiquilotópica. Nessa outra imagem nós temos um detalhe desses poros vulgulares. A rocha foi então parcialmente substituída por uma dolomita turva, houve grande dissolução, e daí houve precipitação dessa dolomita em cela, e depois de calcita poiquilotópica. A dolomita em cela está parcialmente dissolvida. Nós vemos aqui em detalhe a dolomita de substituição do material micrítico original. Vemos como ela é turva. E nós temos então preenchimento parcial da porosidade de dissolução por calcita poiquilotópica. Nós vemos nessa outra imagem a dissolução parcial da dolomita em cela, gerando porosidade intracristalina. Essa dolomita, nesse caso, preencheu parcialmente poros de canal e depois foi dissolvida. A última precipitação é a dolomita em cela, que substituiu parcialmente a dolomita da calcita poiquilotópica, que substituiu parcialmente a dolomita em cela
que foi parcialmente dissolvido. Agora nós temos um espatito, uma rocha tão recristalizada que nós não sabemos mais qual era a textura e qual era a composição original dela. Nós temos uma laminação marcante, ainda visível, marcada principalmente pela presença de matéria orgânica amorfa, de acordo com essas lâminas. E essa rocha está cortada por inúmeros veios e estilolitos. Nós vemos aqui os estilolitos com concentração de matéria orgânica amorfa. A rocha é, portanto, um espatito, uma rocha totalmente cristalina. Essa outra rocha, ainda é possível reconhecer a textura e composição original. Trata-se de um calcirrugito bioclástico de bivalves que foram dissolvidos, cimentados e recristalizados, com alguns pelóides e ostracoides também. Nós vemos que os bioclastos foram micritizados superficialmente e depois então dissolvidos, e nós temos então uma cimentação, começando com franjas prismáticas e depois continuando com cimento drusiforme, que nesse caso preencheu parcialmente apenas o poro móldico deixado pela dissolução do bioclasto. Nós temos pelóides também, misturados com os bioclastos, e uma cimentação, um mosaico fino entre os bioclastos. A cimentação em alguns lugares tem um formato blocoso, euédrico, preenchendo então tanto os poros interpartícula quanto os poros intrapartícula. Localmente, num poro vulgular maior, aparece dolomita em cella, com uma extensão extremamente ondulante, faces e clivagens curvas, defeitos cristalinos nas faces. Agora nós temos um dolo espatito, equigranular, significando que todos os cristais são mais ou menos do mesmo tamanho, idiomórfico, significa que os cristais são eédricos. A gente chama esse aspecto de monte de cristalzinhos pequenos euédricos de aspecto sacaróide, ou aspecto de açúcar, com poros intercristalinos e móldicos gerados pela dissolução de parte das partículas. A rocha original era praticamente híbrida, com quartzo detrítico misturando-se a partículas aloquímicas. Nós vemos aqui a porosidade intercristalina e móldica. Essa outra rocha dolomitizada era originalmente uma marga rica em matéria orgânica, julgada pela coloração escura. Nós vemos uma substituição, então, desse material, que continha também silt e argila siliciclásticos, por dolomita microcristalina, concentrações locais de matéria orgânica amorfa, silt de micas, quartzo e feldspatos. Agora nós temos um calcarenito olítico que foi extremamente modificado pela diagênese, na qual a textura e composição original é reconhecida graças à micritização superficial que os oolitos sofreram antes de sua dolomitização parcial, dissolução completa. Nós vemos aqui a dolomitização parcial dos oolitos, que foi seguida pela sua dissolução, todo o material que não foi dolomitizado foi dissolvido, e finalmente nós tivemos alguma precipitação de anidrita na diagênese mais tardia. Nós temos agora um outro calcarenito, bioclástico, com matriz micrítica, parcialmente dolomitizada. Nós vemos aqui um bioclasto de bivalve. Nós vemos a dolomitização parcial da matriz, por dolomita toda mais ou menos do mesmo tamanho cristalino. Agora um bioclasto de braquiópode, com estrutura bem preservada, e dissolução por pressão ao longo de suas margens. Nós vemos de novo a dolomitização parcial, substituição da matriz micrítica por dolomita. Alguns dos bioclastos de braquiópode são espinhos. Nós temos aqui um espinho em corte oblíquo, com a sua estrutura foliada também bem preservada, e a dolomitização parcial da matriz bem mostrada, com muita dissolução por pressão após a dolomitização entre os cristais de dolomita e os bioclastos. Vemos aqui um bioclasto de equinóide com dissolução por pressão ao longo das margens, dolomitização da matriz. Nós chamamos essa dolomita toda de mesmo tamanho, mais ou menos equante, não tão bem formada, de
dolomita tipo ova de peixe. Vemos aqui um dolomito, um bioclasto de ostracode. De novo, o detalhe da dolomitização tipo ova de peixe da matriz micrítica. Nós vemos alguma dissolução de pressão entre os cristais de dolomita após a sua formação pela compactação intensa dessa rocha. Agora nós vemos um bioclasto de foraminífero bentônico com dolomitização da matriz anterior, então, à compactação química. Essa rocha é um calcarenito olítico peloidal, totalmente e pseudomorficamente silicificado. Nós vemos, então, olitos e alguns pelóides que foram micritizados superficialmente. Antes da sua total silicificação, nós temos franjas de calcedônia cobrindo esses olitos. Nós temos também cimentação sintaxial, formação de quartzo sintaxial em torno do núcleo de areia de alguns desses olitos. E agora em detalhe aqui os olitos e pelóides com quartzo em mosaico preenchendo a porosidade após as franjas de calcedônia. Temos aqui agora um calcarenito bioclástico dolomitizado. Os bioclastos foram dissolvidos após a dolomitização, mas ainda são reconhecíveis localmente. Por exemplo, aqui alga vermelha, aqui também alga vermelha não dissolvida nesse caso, com moldes então dos bioclastos que foram completamente dissolvidos após terem sido parcialmente apenas dolomitizados. Nessa outra amostra nós temos um calcarenito com muita porosidade, um excelente reservatório, com olitos micritizados, que tinha uma estrutura, então, não só concêntrica, mas também radial. Nós vemos a porosidade interpartícula e também alguma porosidade intrapartícula pela dissolução do núcleo de alguns dos olitos. Nós temos alguma compactação limitada nessa rocha, e a cimentação é muito limitada, de fato, na forma de finas franjas fibrosas, cobrindo os olitos micritizados e parcialmente dissolvidos. Nessa outra amostra nós temos um calcarenito com abundante matriz micrítica e bioclastos de gastrópodes e de bivalves. Nós temos a cimentação, o preenchimento dos bioclastos que foram dissolvidos por calcita drusiforme e por sílica. Nós vemos então o preenchimento dos bioclastos que foram dissolvidos por cimentação drusiforme de calcita. A matriz crítica, contendo bioclastos menores, como os foraminíferos bentônicos e ostracodes. Essa outra rocha é um bioacumulado, significando os organismos estão em sua posição de vida e morte, de gastrópodes e ostracodes intensamente silicificados e oxidados. A preservação da fábrica das conchas de gastrópodes pela sílica é extremamente delicada. Nós vemos bem a estrutura original das conchas, agora como um pseudomorfo de sílica. Os ostracodes estão articulados, significando que eles estavam vivendo dentro das conchas de gastrópodes que tinham sido mortos antes. A cimentação é dada por calcedônia, por sílica microcristalina ou criptocristalina e localmente por quartzo, como é o caso aqui. Nós temos detalhes da cimentação por microquartzo e calcedônio e da oxidação das delicadas conchas de ostracodes. Nessa lâmina nós temos um dolispatito com vagas áreas, provavelmente correspondentes aos aloquímicos, e várias mais finas e textura mais turva, com dolomita menor, correspondendo provavelmente à matriz original. Localmente nessa rocha nós temos substituição da dolomita por calcita, mais grossa, chamada desdolomitização. Suporte adicional para os conteúdos de diagênese e porosidade de rochas carbonáticas está no tutorial de rochas carbonáticas da APG e no Atlas Schulli e Ume Schulli.
Nós vamos ver exemplos bons da diagênese e da porosidade de rochas carbonáticas nas nossas aulas práticas. Obrigado.